Olá, turma! A gente hoje vai falar sobre excreção e sistema urinário. Vamos lá! Anteriormente, lá no capítulo de alimentos, nós falamos que as proteínas são muito importantes para o nosso organismo porque elas desempenham várias funções. Só que, para que essas proteínas sejam aproveitadas, elas geram, através do nosso metabolismo, elas geram excretas nitrogenados, tá? São substâncias que apresentam na composição molecular átomos de nitrogênio, amônia, ácido úrico e ureia. Então, o nosso sistema urinário, ele vai ter como função retirar do sangue essas excretas nitrogenadas, tá? Realizando a excreção. Então, o sistema urinário, ele é responsável pela produção e eliminação da urina. Ele tem a função de filtrar as impurezas do sangue que circulam no nosso organismo. E aí, o sistema urinário, ele é composto pelos seguintes órgãos. Os rins, que a gente tem o esquerdo e tem o direito. Pelo ureter, que a gente também tem o esquerdo e tem o direito. Pela bexiga e pela uretra, tá? Então, de uma forma rápida, que a gente vai detalhar ainda, os rins, eles vão ter a função de filtrar o sangue. O ureter é uma ponte de comunicação entre o rim e a bexiga. A bexiga, ela fica armazenando a urina até o momento dessa urina ser expulsa e a uretra faz a expulsão da urina, ok? Vale lembrar que o aparelho urinário do homem e da mulher, ele é igual, tá? Mesma coisa. Homem e mulher apresentam 2 rins, apresentam 2 ureter, uma bexiga e uma uretra. Só que, no caso das mulheres, o sistema urinário e o sistema reprodutor, eles são independentes, tá? Já no caso dos homens, o sistema urinário e o sistema reprodutor, eles têm em comum a uretra. Eles compartilham a uretra como via de eliminação. No caso dos homens, além da urina, a uretra, ela também vai estar eliminando o sêmen, ok? Claro que isso a gente vai detalhar lá no capítulo de reprodução, mas já vale saber que, no caso das mulheres, funcionam de forma independente. No caso dos homens, a uretra, ela participa tanto do sistema urinário quanto do sistema reprodutor, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho desses órgãos que compõem o sistema urinário. A gente vai começar falando dos rins, tá? Os rins, se vocês olharem aí na foto, vocês vão ver que a forma dele lembra um feijão, tá? O rim, ele tem mais ou menos aí 12 centímetros de tamanho. E o rim, cada rim na realidade, é um conjunto de muitos túbulos que a gente chama de néfrons, que tem como função filtrar o sangue, retirando do plasma as substâncias como ureia e ácido úrico, tá? Esses néfrons que a gente falou agora, eles são as unidades funcionais dos rins, tá? Cada rim tem mais ou menos 1 milhão de néfrons, tá? E uma curiosidade, aproximadamente em 5 minutos, todo o sangue do nosso corpo, ele é filtrado, tá? Para os rins ainda, a gente tem que falar que além dele dar um refinamento nesse plasma sanguíneo, eles também são muito importantes, porque eles atuam no controle da pressão arterial e também na quantidade de água do nosso organismo, ok? Mas como nós falamos que as unidades funcionais dos rins são os néfrons, a gente agora vai ter que falar dos néfrons, certo? Então, vamos entender o seguinte, os néfrons, eles vão estar recebendo sangue, que vai estar chegando por pequenas arteríolas, tá? Que são as ramificações da artéria renal, tá? Quando chega ao néfron, essa arteríola, ela se ramifica em capilares que se enrolam, eles ficam todos emboladinhos. E aí eles ganham o nome de glomérulo. Aí aqui nós temos o glomérulo. Se vocês quiserem olhar, e eu aconselho olhar, na página 110 do livro de vocês o desenho tá melhor, tá? Tá mais fácil de entender. Então, olhem na página 110, tá? Esse glomérulo, ele fica abrigado dentro de uma cápsula. Aí aqui a gente tem a cápsula glomerular, ok? E aí o que vai acontecer? A pressão nos capilares força a parte fluida do sangue a atravessar essas paredes da cápsula, tá? Aí, então, a água, os sais minerais, a glicose, a ureia, o ácido úrico, eles são filtrados. E aí, eles vão ser lançados lá no interior do néfron.
Esse líquido, então, vai passar pelos túbulos renais e no caminho glicose, aminoácidos e parte dos sais minerais e a água também, eles são reabsorvidos. O que é ser reabsorvidos? Eles voltam para o sangue, ok? E aí, o que vai restar lá no néfron? O que vai sobrar para o néfron? Um líquido que está concentrado com o quê? Com água, com sais minerais, com ureia e ácido úrico, que nada mais é do que a urina. E aí, no final do néfron, a gente encontra essa estrutura aqui, ó, que é o túbulo coletor, que vai estar coletando a urina e encaminhando para as vias urinárias, né? Para o próximo caminho que a urina vai seguir até ser expelida, ok? A gente agora vai falar das vias urinárias. Então, as vias urinárias vão estar comunicando os rins com o exterior, tá? Quem são as vias urinárias? As câmaras internas do rim, os ureteres, a bexiga e a uretra. Vou voltar aqui só para relembrar, ó. Então, aqui a gente acabou de falar sobre os rins, né? Os néfrons que estavam nos rins. E aí, depois que houve essa filtragem, a urina vai ser encaminhada, ó, para cá, né? Pelo ureter e depois para a bexiga e, por último, para a uretra até ser expulsa, correto? Então, a gente vai lembrar que o ureter, ele nada faz do que ligar o rim até a bexiga, ok? E aí, dela vai estar saindo, da bexiga vai estar saindo um canal que é a uretra, né? Que ela vai estar se abrindo através de um orifício e vai estar expulsando a urina, certo? Então, vamos lá. Agora a gente vai falar da urina em si, tá? O sangue, como a gente falou, ele está circulando o tempo inteiro pelos rins, né? Constantemente, continuamente. Então, a urina sempre é produzida e você não vai, né, produzir, 3 ml de urina, vou no banheiro. Você não fica assim. Na realidade, o que acontece? Ela vai se acumulando na bexiga. Então, a bexiga tem essa função de ir acumulando antes da eliminação, certo? E aí, depois que a sua bexiga atinge um volume, vale lembrar que a bexiga tem uma capacidade de 500 ml aproximadamente, tá? Mas antes disso, você já sente vontade de ir ao banheiro, tá? Esvaziar, que a gente chama isso de micção. Então, a micção é o processo pelo qual a urina é periodicamente expulsa da bexiga, ok? E aí, quando a gente fala de urina, a gente vai falar que aproximadamente 95% da urina é água e esses outros 5% que sobrou vai ser formado por sais minerais, principalmente o cloreto de sódio, a ureia e o ácido úrico, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho das doenças que são relacionadas ao sistema urinário, tá? Como a gente já falou, o sistema urinário e os rins, eles são muito importantes para a nossa saúde, por quê? Porque os rins, eles filtram o nosso plasma, não é isso? E eles eliminam substâncias tóxicas para a gente, certo? Além de estar controlando a quantidade de água no nosso organismo e também ajudar a controlar a pressão arterial, tá? Eles são muito importantes, só que alguns problemas de saúde podem ocorrer nesse sistema urinário. E a gente vai falar de 3 aqui, tá? A gente pode estar falando da cistite, que nada mais é do que uma inflamação na bexiga, que pode chegar até a uretra, tá? Existem também os cálculos renais, que as pessoas falam popularmente como pedra no rim, tá? O cálculo renal ele pode aparecer em qualquer parte das vias urinárias, inclusive dos rins, que nada mais é do que a cristalização de alguns sais, tá? E existe também a nefrite. A nefrite é uma inflamação de uma porção do néfron, tá? Que seria o glomérulo. E para fechar, a gente agora vai falar da hemodiálise, tá? Então é o seguinte, quando os rins de uma pessoa não estão funcionando bem ou não estão funcionando mesmo, a pessoa vai se tratar através de hemodiálise, tá? Nada mais é do que uma máquina que vai
desempenhar a função dos rins. Então, ela vai filtrar e vai limpar o sangue do paciente. O papel que o rim não consegue desempenhar, a máquina vai desempenhar, tá? E aí, durante a sessão de hemodiálise, o sangue da pessoa, ele vai ser encaminhado para o dialisador, onde ele vai estar encontrando um líquido, tá? O líquido de diálise, que vai ser responsável por estar recolhendo as excretas do sangue através de uma membrana que é semipermeável. E aí, então, o sangue volta para o paciente, tá? Aí, a quantidade de hemodiálise por semanas, ela vai ser determinada pelo médico, ok? A gente fecha esse capítulo agora. Um beijo para todos e até mais.